hoje falaremos a respeito da revisão de contratos na pandemia. O ano de 2020 iniciou-se com a notícia da rápida disseminação do coronavírus em escala mundial, trazendo consequências nas mais diversas temáticas. Em relação aos contratos, os impactos dessa pandemia têm alcançado os holofotes do cenário jurídico brasileiro. Em alguns casos, por iniciativa da própria sociedade e do mercado, tem ocorrido a negociação entre as partes. Entretanto, uma vez que as negociações não cheguem a um bom termo, a saída é verificar o que o ordenamento nos propõe em situações como essas. No nosso ordenamento, a dificuldade econômica, em princípio, sempre foi tratada como um risco que o devedor assume quanto ao cumprimento da obrigação que lhe incumbe. Para o direito, o fato superveniente, ou seja, um acontecimento posterior, só tem relevância no cumprimento da obrigação diante de dois fatos: a ocorrência de caso fortuito ou força maior e no caso da onerosidade excessiva superveniente. Podemos dizer que o caso fortuito é o evento que não se pode prever e que não podemos evitar. Além disso, os casos de força maior seriam os fatos humanos ou naturais que podem até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos. Já a onerosidade excessiva superveniente, de modo geral, ocorre quando uma prestação de obrigação contratual se torna, no momento da execução, notavelmente mais gravosa do que era no momento em que surgiu. Bem, nesse sentido, surge então a dúvida: bastaria alegar a pandemia para resolver o contrato sem pagamento de penalidade ou pleitear a modificação da cláusula preço? A resposta para essa questão não é tão simples. Primeiro, é necessário que seja demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a onerosidade excessiva da prestação. Muitos contratantes podem ficar na posição de uma dificuldade econômica para a realização da prestação. De acordo com o artigo 479 do Código Civil, é possível pleitear a modificação da cláusula preço do contrato para restaurar o equilíbrio econômico da relação contratual, devendo obedecer os seguintes requisitos: o contrato deve ser de prestação continuada ou diferida. Deve ocorrer um fato superveniente, extraordinário ou imprevisível. A prestação deve se tornar onerosamente excessiva para uma das partes e, por fim, a contraparte deve ter uma vantagem extrema. Por fim, o momento atual nos colocará diante de diversas dificuldades, tanto para o direito quanto para a justiça e a segurança jurídica. Porém, nesses momentos devemos ter muita cautela, pois a pandemia não pode servir para a quebra injustificada dos contratos. Por isso, a recomendação é de tentar uma negociação entre as partes contratantes para que se chegue a um consenso. Caso não seja possível essa negociação, é que o judiciário ou tribunal deverão atuar para resolver de forma definitiva o caso individualmente. Windmill for the land, forever hand in hand. Take it all.